Bruxas. Há quem acredite, há quem não acredite, mas como diz um ditado espanhol, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, sim, existem. E carregam com elas todo tipo de boatos e histórias, as quais algumas eu vou revelar hoje. E se você é verdade ou não, não sabemos. Mas antes de me aprofundar no universo da bruxaria, eu preciso muito que vocês deixem seu like. Se estão assistindo aqui no canal, também ajuda muito se você se inscrever, afinal não custa nada, e vocês ainda nos incentivam a trazer um material novo para vocês. Agora voltando aqui às bruxas, o primeiro grande boato que surgiu na Idade Média e foi amplamente divulgado pela Santa Inquisição Católica era de que as bruxas poderiam voar em vassouras encantadas pelo próprio demônio. Mas a verdade é bem diferente, mas não menos interessante. E as bruxas faziam um unguento com ervas alucinógenas e outros produtos extraídos de animais peçonhentos e sapos, que a gente conhece alguns, né? E uma vez esse unguento preparado, ele deveria ser escondido para caso haja uma denúncia, isso nós vamos falar com mais detalhes logo mais adiante. Então ela deveria ter um jeito de ter esse unguento de fácil acesso perto da sua mão, diante dos seus olhos, bem escondido. E a maneira que ela encontrou foi esfregar esse unguento no cabo de uma vassoura que não estivesse sendo usada, e assim, quando a bruxa queria fazer uma viagem que era espiritual, e não saindo voando sobre a vila, dando uma risada macabra, elas colocavam o cabo da vassoura entre as pernas e esfregavam onde todo mundo aqui já é bem crescidinho para saber. E lá, por ser uma mucosa, o unguento agia quase de imediato. E uma outra vez na vida, essas pobres mulheres que não faziam nada para ninguém, pelo menos a grande maioria, eram pegas no flagrante, em transe, caídas no chão, com uma vassoura entre as pernas. Daí surgiu a história que elas usavam vassouras para voar. As bruxas eram feias? Bom, isso em grande parte é culpa do cinema, que colocou as bruxas como representação do mal, sendo mulheres cheias de rugas e um nariz enorme, muito magras, curvadas, justamente para servirem como representação do mal. E depois de muito tempo, elas foram inseridas as bruxinhas do bem, sempre representadas por mulheres que eram o oposto das bruxas más. Muito jovens, sempre brancas, loiras, de pele e beleza impecáveis. Mas estamos falando de Idade Média, onde a expectativa de vida era por volta de uns 50 anos, principalmente na classe camponesa, que trabalhava desde criança de sol a sol. Por isso, as mulheres do povo, elas estavam sujeitas ao sol forte, ao trabalho duro, aos partos desde muito cedo, que naquela época parir uma criança era sempre um risco de morte da mãe e de muitas vezes da própria criança. Por isso as doenças de pele, as doenças venéreas que elas ganhavam dos maridos, atacavam elas. E por isso, agora o que eu estou falando sobre isso, né? Porque uma mulher adulta, camponesa, com uma pele perfeita, que às vezes nem na nobreza era possível encontrar, não era considerado pelas outras mulheres uma coisa natural, uma coisa de Deus. E por inveja, ciúmes ou até mesmo medo daquela mulher fosse uma enviada do diabo, elas eram denunciadas para os inquisidores por outras mulheres e homens. Agora eu vou falar das denúncias. Qualquer homem, mulher ou mesmo uma criança
poderia fazer uma denúncia de bruxaria para a Inquisição. E a denunciada que se virasse para provar que era inocente. Por isso, uma mulher, se ela era bonita demais, incomodava a sua vizinha por esse fato, era ela ir à igreja mais próxima, fazer uma confissão ao padre de que viu aquela mulher pedindo ao diabo para ser bela. Se não houvesse inquisidor na vila ou cidade, o padre mandava chamar na cidade mais próxima. E esse vinha acompanhado de guardas que invadiam a casa da suposta bruxa, destruíam a casa da coitada em busca de provas e, se nada encontrassem, partiam para a tortura da mesma, para que ela confessasse os seus atos diabólicos. Tem um livro chamado Malleus Maleficarium, que traduzido para a língua portuguesa significa O Martelo das Bruxas, que foi um livro escrito por 2 inquisidores. Eles lá ensinaram as técnicas para saber se uma mulher é uma bruxa ou não. Essa mulher, por exemplo, nessa técnica, era amarrada em uma cadeira que ficava na ponta de uma gangorra e essa cadeira era virada em direção ao centro de um lago ou rio, então a cadeira era mergulhada com a suspeita de ser bruxa por alguns segundos. Erguida, era perguntado se ela confessava ser uma bruxa e também se daria o nome de outras bruxas. A cada negativa, o mergulho da cadeira tinha o seu tempo aumentado, até sair uma confissão da bruxa ou a sua despedida dessa terra. Uma notação interessante do livro era que se ela morresse no processo gritando inocência, então era inocente e se encomendava a alma dela a Deus, e se não tivesse família para sepultá-la, era enterrada aí em vala comum. Mas se confessasse, era salva de morrer afogada para posteriormente ser julgada, que quase nunca tinha direito à defesa, e aí ser queimada na fogueira para que seus restos mortais seriam enterrados sem lápide, sem identificação, fora dos muros do cemitério, junto com assassinos e ladrões, mas sua alma estaria salva. E por que os gatos pretos são considerados os bichos de mau agouro? Bom, saiba que esse boato maldoso é culpa também da Inquisição. Os inquisidores acreditavam, que as bruxas tinham o poder de se transformar em gatos para poder andar livremente pelas vilas e cidades sem serem descobertas, e essa história foi se espalhando pelas cidades. E os delatores de bruxas, que agora sabemos que poderiam ser qualquer pessoa, sem nenhuma prova, pegaram essa falsa informação e aumentaram ela um pouco mais, já não estava ruim o suficiente, dizendo que viam tal mulher se conversando com um gato preto e que esse seria o próprio diabo dando instruções à bruxa. Por causa desta barbaridade, dessa ignorância sem tamanho, houve uma verdadeira caça aos gatos. Milhares foram mortos por serem considerados os mensageiros de Satã. O problema é que os gatos são os inimigos naturais dos ratos. E esses, sem o seu predador, começou a se reproduzir de forma descontrolada. E como eles possuíam pulgas, e essas pulgas são os vetores de doenças, o resultado já sabemos. A ignorância do ser humano aliada ao fanatismo religioso pode ter dado o pontapé inicial para a epidemia da peste que matou 200 milhões de pessoas na Europa e só teve fim com o controle dos ratos, o fechamento das fossas a céu aberto e a construção de muros e portões a fim de impedir a chegada de mais ratos. A Inquisição matou em torno de 40 a 50 mil mulheres sob a acusação de bruxaria e pacto com o diabo. Mas a verdade é que 99% dessas mulheres foram mortas por falsos testemunhos, gerados por mentiras, ciúmes de outras mulheres, ignorância do povo, por verem curandeiras, pessoas que tinham profundo conhecimento sobre plantas que curam e principalmente para impedir que qualquer pessoa questionasse o poder da igreja, que acima de tudo jamais aceitou que uma mulher pudesse saber mais que um homem. Bom, gente, encerra aqui com uma pequena amostra da história da bruxaria,
Se você gostou, comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente. Se você quiser que a gente se aprofunde mais sobre a bruxaria, a Inquisição, histórias de grandes bruxas, só deixar seu comentário, deixar seu like, a gente lê tudo, responde com toda a consideração. Muito obrigado, gente, até a próxima.